Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério e o racismo não, de forma alguma. Hoje o assunto é para mim um tanto quanto desconfortável, né? Porque é algo muito grave assim que com certeza impacta. Tá? Muitas vezes pela forma como a naturalidade que isso acontece e como as pessoas não têm mais aquele sentimento de ficar chocadas quando isso ocorre, tá? A gente vai falar sobre racismo estrutural. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque tem umas 2 semanas atrás, mais ou menos, uma criança em São Paulo, de 3 anos, foi submetida a uma situação vexatória, tá? É uma situação constrangedora, tá? A escola que ela estuda, ia fazer uma festa com tema de circo. E os professores pediram para as mães prepararem os filhos vestidos com temas de circo, né? Palhacinho, bailarina, adestrador, mágico, essas coisas. E a mãe foi lá, comprou roupinha, maquiou o filho e tudo mais, e levou para a escola. Quando ela foi pegar o filho na saída da escola, ela notou que ele já não estava mais com os adereços todos, estava com a cara meio abatido, meio triste, mas acontece, crianças são assim mesmo, né? Eu não tenho filhos, mas segundo minha mãe eu era um capeta, então é mais ou menos o que acontece mesmo, arruma inteira a criança, mas a criança depois se desarruma inteira, né? Mas tudo bem. Só que para surpresa dela, quando ela entrou no Instagram da escola, viu que no status o filho dela não estava mais com a roupinha de palhaço, e sim com uma máscara de macaco. Acontece que essa criança é negra, né? E foi uma falta de sensibilidade das professoras fazendo essa escolha, entendeu? Por mais que elas não tenham, eu acredito também que não tenham tido nenhum tipo de intenção mas as pessoas costumam vincular muito isso, a imagem de negros com macacos. E fica só uma curiosidade aqui, tá? Ninguém sabe o porquê isso acontece, porque se você pegar um macaco, um chimpanzé, um orangotango, um gorila e raspar todo o pelo dele, a pele dele é branca, tá? A pele dele não é negra, tá? Então não sei por que fazem essa analogia de negros com macacos, tá? Além de ser nojenta, é errada, muito errado, porque, como eu falei, se você raspar todo o pelo de um macaco, de um gorila, seja o que for, de um chimpanzé, a pele é branca, tá? Fica só esse registro aí. A gente conversou com o João e com o Jefferson, tá? Daqui a pouco eles vão dar as saudações deles. E a gente conversou também com a Fernanda, que é uma psicóloga, Fernanda Fornaziero. Eu vou deixar todos os dados dela, os contatos dela também na descrição desse episódio, tá, gente? E ela é especialista em trato com crianças, tá? E ela conversou com a gente sobre isso, sobre essa criança e sobre qualquer criança que se encontre numa situação semelhante, né? O que pode acontecer com essa criança, né? Que ela tem 3 anos, né? Ela não tem o discernimento para entender o que ocorreu, mas com o tempo, até pela repercussão do caso, ela vai ter, tá? Isso vai acontecer, tá? Dela ter isso. E aí ela conversou com a gente sobre potenciais traumas que essa criança pode desenvolver, né?
se essa criança pode vir a criar uma casca, esse tipo de situação, né? Ou se pode acontecer dela se fragilizar, né? Se tornar um adulto frágil emocionalmente. Ela também conversou com a gente sobre o papel dos pais, tá? Com esse tipo de situação. Se os pais devem incentivar o enfrentamento ou se os pais devem ensinar a ter tolerância, tá? Vamos ouvir a Fernanda e daqui a pouco eu volto. Olá, bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade e falar, né, sobre esse tema. Então vamos lá. Uma criança de 3 anos que sofre um constrangimento na escola e o fato tem uma repercussão. Com certeza essa criança não tem ainda a dimensão, não compreende a magnitude dessa repercussão. Mas ela tem a fotografia com ela do que aconteceu, do que ela viveu. E são essas fotografias, as fotografias de momentos que nós vivemos, que vão nos tornando, que vão nos moldando, né? Então, o que eu sou hoje? Hoje eu sou um ser humano pautado, né, formado diante de tudo que eu vivi. Então, com certeza, essa criança, diante dessa fotografia que ela viveu, né, que ela produziu desse momento, ela vai trazer ali com ela algumas, pode ser traumas, pode ser cascas, ela pode criar alguma casca. E o que são essas cascas, né? A gente passa por algumas situações e a gente não tem um manual, não tem um momento, não tem ninguém que nos ensine, quando criança, a lidar com tudo isso, até mesmo quando adultos, né? E aí a gente se vê obrigado a seguir, a continuar vivendo, mesmo diante de um fato como esse. E aí a gente vai criando essas cascas, como se fosse uma armadura, né, para que fique mais forte, mais robusto para lidar com outras situações. E aí cada um tem uma maneira de enfrentamento, né? Uns as cascas se tornam muito mais resistentes, outros é possível quebrar essa casca com mais cuidado, né? Mas tudo depende de como se lida, qual é a sua rede de apoio, como que a sua rede de apoio entendeu aquele momento. E quem são, né, a rede de apoio dessas crianças? Os pais, muitas das vezes os avós, tios, né? E aí como que pode ser de fato uma rede de apoio? Eu costumo dizer que nós estamos, né, criando crianças e nos tornando adultos que não sabem falar sobre sentimentos. Então, é muito importante incentivar as crianças a falar sobre os sentimentos, a falar sobre as coisas que acontecem, a nomear o que sentiu diante dos fatos, para que tenha um espaço, para que essa criança entenda que ela tem aonde falar sobre as coisas que acontecem com ela fora do âmbito familiar, ou muitas vezes até no âmbito familiar mesmo, né? Mas que ela consiga nomear o que acontece, para que ela tenha voz. E por que é importante dar voz às crianças? Os adultos estão muito acostumados a falar pelas crianças, a colocar as crianças em algumas situações, que foi o que aconteceu,
né? Ela foi colocada naquele cenário. E isso acontece muitas vezes dentro de casa, não na mesma amplitude, mas em alguns momentos com a mesma intensidade. Quando você nomeia o teu filho, né? Quando você diz a ele, você não consegue, você não é capaz, você é burro, você não aprende. E aí você vai colocando nessa criança rótulos que ela não tem outra opção a não ser assumi-los. E aí as cascas vão se criando. Eu penso que dar voz a alguém é a maior arma que você pode dar, né? Veja o que a gente está fazendo. A gente está debatendo um assunto e, e ao falar sobre esse assunto, a gente gera uma reflexão, ou seja, né, a gente pode dar voz a outras pessoas, a gente pode provocar uma reflexão. Então, acho que ensinar as crianças a falar sobre sentimentos, a respeitar as suas vontades, a, a não impor apenas, né? É a maior forma de enfrentamento, seja lá para qual for a situação. Eu recebo muito no consultório adultos com traumas, na maioria das vezes, em sua grande maioria das vezes, vindos da sua infância, porque é um momento em que a maioria deles não se viam capazes de falar sobre as coisas que estavam acontecendo. Eram situações que foram resolvidas por adultos, né, pelos adultos, e na tentativa de poupar a criança, e não se conversou com a criança sobre o que aconteceu com ela. E cada vez mais a gente está tendo um espaço, né? O processo terapêutico, o espaço terapêutico, ele vem ganhando uma dimensão um pouco maior. Então, eu acho sim que essa criança poderia e deveria, né, ser acolhida de uma forma muito especial, não só ela, mas como a família no geral, né, até para entender como dar um maior suporte para essa criança diante do que aconteceu. Porque para a gente falar sobre o assunto, esse assunto precisa estar confortável para a gente. Então, se não é um assunto confortável para os pais, seja lá para quem for a referência dessa criança, então vai ser um assunto que ele não vai fluir. Vai ser um assunto que talvez ele comece e aí ele tenha muitas interrogações e aí passa a ser um fator de sofrimento não só para a criança, mas para a rede familiar, para o núcleo familiar. Então, eu acho que principal disso tudo seria olhar para essa criança com o intuito de um suporte terapêutico para a família e cada vez mais os pais ter um olhar de incentivo e um espaço para que as crianças falem sobre os fatos que acontecem com elas. E como se cria esse espaço para fala se até ontem não tinha esse hábito? Então, para o adulto trazer a criança para o seu mundo, ele precisa entrar no mundo da criança. Então, o ideal é que se comece brincando com ela, né? Sente com a criança, brinque com a criança. E nesse momento de brincadeira, vá perguntando como foi a escola, quem te deu o lanche, você brincou, com quem você brincou, quantos amigos você tem.
essas perguntas vai te trazendo, você vai conseguindo mensurar como está sendo o cotidiano do teu filho e o que você deve incentivar, né? O que você precisa incluir como vocabulário para essa criança, o que você precisa normalizar para ela no dia a dia. Às vezes ela pode estar em sofrimento na escola por não estar aprendendo, por não estar compreendendo. Para muitas crianças, o processo de alfabetização é um trauma, porque cada criança tem o seu limiar, cada criança tem o seu tempo de aprendizagem. Não, nem todas aprendem na mesma velocidade. E é importante que os pais deem espaço e respeitem esse espaço, para que a criança fale sobre ela e sobre as coisas que estão acontecendo com ela. Espero ter ajudado, ter provocado algumas reflexões, e eu acho que a maior que fica de tudo que eu falei é: tem espaço para diálogo para essa criança e quais os sentimentos que são necessários serem nomeados. Um abraço a todos. Então, galera, ficou excelente, né? Essa participação da Fernanda. Eu agradeço novamente, tá? Por ter disponibilizado o tempo dela aí para atender a gente aí. Muito obrigado, Fernanda. Recomendo, tá? Quem precisar de um trabalho de uma psicóloga, todos os dados dela vão estar na descrição desse episódio, tá? A gente conversou também com o João e com o Jefferson, tá? Porque esse tipo de situação que ocorre com eles, eu entendo que nem todo mundo pode opinar. Da mesma forma que um homem não pode falar pelas mulheres de questão de ser assediada no trabalho, sobre a diferença salarial, preconceito, misoginia, entendeu? Eu entendo também que um cara branco, ele só pode falar até a página 2 sobre o que acontece com as pessoas negras ou pretas ou pardas, entendeu? A gente, lógico, fica indignado, sempre tenta reprimir esse tipo de comportamento, tá certo? Eu já me deparei com caras assim, tá? Eu convidei a não fazer mais parte do quadro de alunos da academia, tá? Porque é uma imbecilidade sem tamanho. Só que tem certas coisas que a gente não tem como falar, porque a gente não sente na pele, entendeu? Então a gente conversou com o João e com o Jefferson. Eles colocaram pra gente diversas situações que já ocorreram com eles, o que eles pensam sobre esse tipo de coisa, tá certo? Vamos dar uma ouvida primeiro na apresentação deles, né? Primeiro vamos começar aqui com o Jefferson. Fala, galera, beleza? Eu me chamo Jefferson, é um prazer estar com vocês aqui hoje e bora pra cima dessas perguntas aí. E agora com o João. Fala, pessoal do Dementes Podcast, meu nome é João Vitor dos Santos, tenho 29 anos, sou casado, bacharel em serviço social desde 2015, sou natural da região de Presidente Prudente, a cidadezinha do Oeste Paulista chamada Santo Anastácio, e atuo aproximadamente 5 anos na segurança pública. Um período eu trabalhei no sistema prisional e hoje eu atuo como guarda municipal. Tá certo, galera? Vamos ouvir agora. O papo ficou muito legal, eu recomendo, ficou bem instrutivo, tá? E lembrando que esse episódio vai ficar disponível nos principais agregadores de podcast, tá? Também vai ficar no YouTube. Sigam nossa página no Instagram, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nosso conteúdo, curtam nosso conteúdo, isso ajuda bastante a gente, tá?
E aí também eu até paro com aquela listinha de transmissão, que eu sei que tem um monte de gente saco cheio já. Tá certo, galera? No final do papo eu volto. Amanhã é dia de branco. Serviço de preto. A coisa tá preta. Mercado negro. Denegrir. Da cor do pecado. Morena ou mulata tipo exportação. Não sou tuas negas. Cabelo ruim. Cabelo de bombril. Cabelo duro. Cabelo que quando não está preso está armado. Feito nas coxas. Disputar a nega. Muitas dessas expressões fazem parte do nosso vocabulário no dia a dia. Todas elas têm um cunho racista. Porém, isto não inibe sua utilização. É claro que nem todos que a utilizam sabem das suas origens. Pode até parecer algo insignificante, bobo, menor. Aquele cara branco de classe média vai chamar isso de mimimi. Mas por trás disso tem todo um histórico de preconceito racial e até racismo propriamente dito. Como é para você conviver com essa normalidade no uso dessas expressões? Vamos lá. Para eu te dar essa primeira resposta aí, primeiro eu tenho que falar um pouquinho sobre 3 grandes marcos que a gente tem na nossa vida. São eles o marco da incompreensão, o marco da revolta e o marco da doutrinação. Eu vou explicar um pouquinho de cada um para vocês bem rapidinho, tá? O primeiro marco da incompreensão geralmente acontece na infância, bem na época do prezinho, escolinha, primário, é onde geralmente nós sofremos alguns ataques. Hoje a gente chama de bullying, né, esses ataques. Geralmente são a respeito das nossas características físicas. Cabelo, cor, nariz e uma infinidade de possibilidades. Nessa etapa, as crianças elas se ofendem muito, mas eu entendo que é algo mais inocente, sabe? Porque elas só replicam o que elas ouvem e o que elas presenciam, sem fazer muita ideia do que está acontecendo ali em si, da ofensa em si. Mas é exatamente nessa etapa que começam os traumas. É muito complicado esse assunto. Depois, a gente tem o marco da revolta, que geralmente acontece na pré-adolescência e na adolescência ali. É onde nós começamos a entender as ofensas que acontecem, né? De onde elas vêm e do nosso lugar no mundo, né? Que infelizmente, nesse período aí, essas ofensas já se estendem por alguns anos, né? E todos os traumas referentes a essas ofensas já estão bem enraizados, sabe? Nesse ponto também começam os atos físicos de agressão, e geralmente as humilhações pioram e ficam mais pesadas. Se assim eu posso dizer, né? Em paralelo a tudo isso, também está acontecendo o marco da doutrinação, né? E o que acontece aqui? Aqui é um ponto bem problemático também, porque o único refúgio que uma criança humilhada e agredida tem é a família, seja ela de qualquer natureza, tá? Pais, avós, tios, amigos, não interessa. O refúgio que essa criança vai ter, que esse adolescente vai ter, é a família. E é um problema por quê? Porque geralmente a família também não sabe ou sabe bem pouco sobre como lidar com essas questões, né? Porque o que acontece? Ou a família te silencia e te doutrina na base da aceitação, que é a maioria dos casos, né? Ou te gera uma revolta pela omissão de um auxílio, né? Justamente pela falta do domínio no assunto, ou ela te torna uma pessoa agressiva barra vingadora, né? Que são essas pessoas que a gente vê hoje que são extremamente revoltadas e infelizmente são extremamente manipuláveis em qualquer questão de raça, etnia e etc, né? Aí, respondendo a sua pergunta, como que eu lido com isso hoje? Como é conviver com essas expressões? Em alguns casos me gera revolta, mas eu fui doutrinado a não me importar, sabe? E a engolir a seco. Então, de certa forma, eu também entendo a ignorância dessas pessoas que falam que é mimimi, né? E por que que eu entendo? Porque elas não chegaram nem perto de sofrer o que a gente sofreu. Pra falar a verdade, a proximidade até que existiu, mas na posição de agressor. Com relação a essas expressões, cara, eu não tenho dificuldade de lidar com elas no dia a dia. Porque assim como qualquer outro tipo de palavra, não é aquilo que você fala, mas sim como você fala. Qual é o contexto que está sendo dito, qual a motivação, o enredo
que está por trás de tudo ali que envolve esse diálogo. A maioria das pessoas, como você mesmo disse, não sabe do surgimento dessas palavras. E a nossa língua ela é dinâmica, ela é mutável. A todo momento as palavras estão ganhando novos sentidos de acordo com a região, a localidade que você se encontra. Então, não tem como, acredito eu, banir ou fazer de maneira impositiva com que as pessoas parem de utilizar essas palavras, por mais que elas surgiram em um contexto de racismo, em um contexto de escravidão no nosso país. Porque assim como a própria palavra negro, que ela era utilizada de maneira pejorativa, né, na sua origem, se não me engano, era a palavra que deu origem a negro era nigro, que significava inimigo. Até o Babu comentou sobre isso no BBB. Só que o povo preto pegou essa palavra, ressignificou ela, trazendo de uma maneira que viesse ser positiva. Ah, seu negro. Não, eu sou negro mesmo, com muito orgulho. Então, acabou ressignificando essa palavra. E algo que era pejorativo, hoje é um motivo de orgulho, né? Então, a maioria das pessoas utilizam esses termos, elas não sabem da sua origem. Eu acredito que não tem como tirar essas palavras de uma conversa cotidiana, ainda mais porque aquilo que motiva a pessoa a dizer aquilo não é algo que está tentando direcionar uma ofensa, né, dentro de um contexto ali. Obviamente que deve se analisar, né, o momento que está sendo dito, por quem está sendo dito, de qual forma está sendo dito. Então, de maneira geral, eu não me incomodo, né, analisando e vendo, porque quando são utilizadas de maneira ofensiva, eu acredito que qualquer pessoa ali tem o feeling, o discernimento para estar entendendo o que está sendo dito e a maneira que está sendo dita. Recentemente, uma criança de apenas 3 anos de idade se viu, sem ter a consciência da gravidade do fato, sendo vítima de um ato racista. No que seria uma festa na escola em homenagem ao circo, se tornou numa grave demonstração de um pensamento nefasto da nossa sociedade. O que representa para você esse ocorrido? Já passou por algo semelhante? Sim, eu soube do caso, mas não com detalhes. Afinal, a mídia ela pouco se importa e acaba sendo pouco veiculado esse tipo de caso, né, esse tipo de assunto. Bom, antes de tudo, eu quero citar aqui um trechinho da música do César MC, Dai a César o que é de César. Fica até aqui a indicação para vocês, é uma música muito válida, muito interessante, vale a pena ir lá ouvir. Ela fala assim: vocês só reclamam do nível do fogo quando o povo grita fogo nos racistas. Eles criticam fogo nos racistas só para mudar o foco do problema. Quem problematiza é quem menos se importa no quanto o racismo diário nos queima. Bom, fica a indicação, espero que vocês entendam. Vale a pena ouvir. Só ir lá, galera. Mas voltando à resposta. De forma alguma, eu quero fazer o advogado do diabo. Mas a melhor das hipóteses pode ter sido uma infelicidade da ocasião, que deveria, lógico e obrigatoriamente, ter sido mediada pelo bom senso das profissionais, que, para variar, eram duas. E nenhuma parou para pensar no impacto psicológico e no que aquele gesto ia causar na vida daquela criança. Falando de uma forma bem direta, devido a tantos meios de registrar essas atitudes, né, celular, câmera e etc., a gente está numa fase bem difícil, que é a do racismo velado. O que eu quero dizer com velado é porque não é mais aquela coisa direta. Parte desde um segurança te seguindo dentro do mercado, uma negativa de emprego ou de promoção, e nesse caso, ultrapassando todos os limites num gesto horrendo, colocar uma máscara de macaco numa criança negra, pura e inocente, que só queria brincar e fazer parte de um momento especial, sabe? Eu sou da época do racismo direto. Quando eu digo direto, eu quero dizer aquele racismo bruto, onde não existia muito pudor ou jeitinho diferenciado de falar. E sim, com certeza eu já passei por algo parecido. Eu vou contar 2 casos para vocês aí. O primeiro caso ocorreu em torno do ano de 2001. Aconteceu comigo, esse caso é meu. Foi na escola, pós-prova. Tem um amigo meu, não vou citar nomes aqui, mas tem um amigo meu que sempre tirou boas notas, sabe? E naquela prova em específico ele foi mal. O professor, e ele estava sentado perto de mim, assim, estava bem próximo. O professor estava na frente da classe e ele perguntou, né, para esse meu amigo o que tinha acontecido para ele ter ido mal na prova, ter tirado uma má nota.
E esse meu amigo, todo envergonhado, respondeu que tinha dado um branco. Ah, professor, deu um branco. Foi quando o professor ele mandou aquela. Ele disse assim: na próxima vez, senta perto do Jefferson para ver se te dá um preto. Sabe? Naquela hora todo mundo riu. Eu fiquei extremamente sem reação. Depois da aula, eu informei a direção, fui até a diretoria, informei a direção, não me deram atenção nenhuma. Chegando em casa, eu falei com a minha mãe. Como eu disse na primeira pergunta, né, o nosso porto seguro é a nossa família. E eu fui falar com a minha mãe sobre isso. Minha mãe se revoltou, envolveu a diretoria de ensino, a direção da escola, mas eu não me lembro, eu não consigo me recordar se o professor sofreu alguma penalidade, né? Eu lembro dele pedindo desculpa de joelho para minha mãe na secretaria. Só um detalhe bacana para vocês: eu estudei a minha vida toda em escola pública. E mesmo assim, nós éramos apenas em 3 negros numa sala de 40 alunos. Vocês percebem que tem algo de errado? Vamos lá, o segundo caso, como eu estava falando. Aconteceu no final dos anos 80, no comecinho dos anos 90 com a minha irmã. Ela estava no prezinho, tinha uma idade ali, 6 anos, entre 5 e 6 anos, e a professora dela se referia a ela, chamava ela de negrinha. Então tudo era negrinha para minha irmã. Graças a isso, ela precisou fazer um bom tempo de tratamento psicológico, óbvio que custeado pela escola, né? Eu não sei ao certo as medidas que foram tomadas contra a professora, mas, salvo engano, ela foi afastada das atividades. Com relação a essa situação, eu assisti o vídeo, eu vi alguns debates sobre esse ocorrido e conversei com alguns amigos negros que eu tenho sobre essa situação. Cara, quando você vê o recorte do vídeo ali sem o entendimento de um contexto, causa um desconforto, porque eu levo em consideração o sentimento que a mãe teve no momento que ela assistiu. Ela viu o filho dela ali, duas professoras em tom de brincadeira, falando: ah, ele virou um macaco, ele virou um macaco, ele virou um macaco. Só que quando você vai pegar o contexto dessa música, palavra cantada, ela fala sobre a minhoca boboca, o jumento fedorento. Eu não sei se tivesse sido aplicado a palavra ou a máscara do jumento fedorento à criança, se não teria também gerado esse mesmo desconforto. Porque é associar, colocou o jumento fedorento porque tá chamando o menino de fedido porque ele é negro e tal. Então, de fato, cara, eu não sei se isso é realmente o racismo, propriamente dito, se foi proposital. Já vi que seria uma crueldade gigantesca, ainda mais de professoras que estão aí para ajudar no desenvolvimento e formação da próxima geração. Mas eu entendo também a motivação, o sentimento de revolta da mãe, né? Eu espero que a escola ou os professores se manifestem sobre isso, principalmente os professores, porque a mãe alegou que ela fez uma maquiagem de palhacinho no filho e depois ele apareceu no vídeo com a máscara de macaco. Tem que ver se as crianças trocaram máscara entre si ou se foi a professora de maneira proposital para querer ofender e ridicularizar a criança. Eu não acredito que seja isso, porque se fosse de fato, eu acredito que a escola não teria divulgado esse vídeo. Mas realmente causa um desconforto. Eu acredito que a criança ali não tem noção do que aquela palavra significa, mas você vê ela inibida, acredito eu, porque ela estava com vergonha de estar participando ali da atividade, né? Então, situação semelhante a essa eu não vivenciei, mas eu tive situações na escola em que eu tirava boas notas, era um dos melhores alunos e tinha um amigo meu que também era muito inteligente. E a gente sempre tirava notas muito próximas, bem semelhantes. A professora rasgava de elogios a prova dele. Nossa, eu queria ter um caminhão cheio de alunos igual a você e tal. E às vezes eu tirava a nota mais alta que a dele, ela nunca elogiava. Ela fazia desdenho. Uma vez ela fez todo um enredo na sala de aula, porque eu tinha uma doença no couro cabeludo. E aí ela falou, que era a semana do piolho só para conseguir chegar perto e ver o que eu tinha na cabeça. E entrou em contato com a minha mãe, com a minha família, porque ela tinha medo de que aquilo fosse contagioso. Naquele tempo eu não tinha noção de que isso era uma forma de racismo, que ela era racista. Só depois, futuramente, que minha mãe... João, você lembra daquela situação que aconteceu assim? Então, aquela professora não gostava de gente preta. Ponto. Então, para mim o racismo, a pessoa que é racista, ela é
consciente disso. Ela se acha superior às pessoas pela diferença da cor da pele e tal. E não essa, mas a gente é racista porque eu vivo numa sociedade racista. Não, cara, isso daí a pessoa ela tenta tirar a responsabilidade dos atos dela jogando de uma forma genérica, se todo mundo é, eu também sou. Então, foi uma situação que causou um desconforto muito grande por conta da própria palavra ser utilizada ou do símbolo do macaco ser utilizado de maneira ofensiva contra o povo preto. Mas eu acredito que não foi racismo propriamente dito. Algo que poderia ter sido evitado, né? Mas infelizmente foi um episódio trágico. No Brasil, aproximadamente 56% da população se declara negro ou parda. Não é segredo que nos bairros mais humildes esse percentual aumenta e nos bairros mais abastados diminui drasticamente. Esse percentual também não se repete em grandes cargos eletivos, presidentes, governadores, prefeitos e até em outros cargos, como os ministros, por exemplo. São raros os que não sejam brancos. A que você atribui essa falta de representatividade? Sobre a falta de representatividade, eu atribuo primeiro ao racismo estruturado no e pelo sistema. Em segundo lugar, eu também atribuo à falta de acesso a determinado nível de conhecimento ou educação. E bem ligado a isso, a falta de interesse mesmo. É claro que eu falo apontando a bolha com a qual eu convivo. Então seria muito errado e pouco construtivo da minha parte generalizar tudo. Sobre o racismo estruturado no sistema e amparado por ele, desde a alforria o povo negro é jogado às margens, sem nenhum tipo de preocupação ou escrúpulo. O povo negro é o que mais sofre com a falta de pautas básicas desde sempre. É o povo que mais passa fome, que menos tem oportunidade de trabalho e quando tem trabalho é sempre um subemprego. Bom, eu acho que eu consegui me fazer entender, né? Esses assuntos todo mundo conhece muito bem. Para o sistema é válido manter a gente assim, porque eles conseguem criar inúmeras políticas de, entre aspas, auxílio e manter uma certa massa de manobra eleitoral. Se a gente fosse maioria lá, os números poderiam ser diferentes. Daí eles não teriam mais de quem ser aqueles salvadores, sabe? Nesses últimos 20 anos aí que se passou, a gente tem presenciado isso com o pessoal nortista e nordestino, que eles são extremamente capazes, mas são forçados às margens pelo sistema. Daí essa história continua. Sobre a falta de acesso a níveis de conhecimento e educação. Tudo está meio interligado. Nem todos os meus amigos tiveram a oportunidade de estudar numa escola boa, né, mesmo sendo pública. Nem todos tiveram seus responsáveis, pai, mãe, avó, seja lá quais forem, focado em fazer ele o mais bem instruído possível. Então, o conhecimento político é quase nada ou popular. Até pouco tempo mesmo eu ouvi a frase: futebol, religião e política não se discute. Para falar a verdade, eu tive um conhecido que não sabia nem a definição da palavra discussão, sabe? Então, a partir disso, e o responsável por isso também pode ser a falta de interesse, onde para a pessoa buscar conhecimento e esclarecimento simplesmente não importa ou não é de grande valia, sabe? Até hoje eu não conheci pessoalmente nenhum negro com interesse em política ou em nos representar de alguma forma perante o sistema. Eu vou me colocar como exemplo. Eu tenho uma boa instrução acadêmica, eu tive uma boa base familiar, tive acesso a conhecimento, mas eu não tenho interesse algum em me juntar a esse sistema podre e corrompido. Essa falta de representatividade é resultado daquilo que não foi feito no pós-abolição. Após a abolição dos escravos ali, pouco tempo depois, teve o golpe cívico-militar, que por conta da polaridade entre monarquistas e republicanos acabou soterrando ali todo o ideal de pós-abolição que existia no Império, tudo aquilo que estava sendo pensado para a inclusão do negro de maneira social e econômica foi soterrado e o negro foi marginalizado e assim permanece até os dias de hoje. A pobreza no Brasil tem cor, somos a maioria no nosso país. E como maior contingente também, a gente seria o maior contingente pobre,
Entretanto, essa falta de representatividade e ocupação nos lugares de destaque se dá pela própria forma que o nosso país foi colonizado. Veio diversas caravelas com um monte de fidalgos, chegou aqui, receberam títulos de nobreza, a questão dos grileiros, pegou, fatiou um pedaço da terra, falou: isso daqui é meu. E toda a questão de voto de cabresto. O pessoal tinha acesso a conhecimento, manipulava os mais pobres, colocavam ali quem eles queriam no poder, manipulando o povo para votar neles, e assim permanece até os dias de hoje. Então, de maneira geral, o pobre no Brasil, ele sofre muito, independente da cor. É muito difícil no nosso país você ascender. E a galera que está no poder, se você for puxar historicamente, são descendentes dos caras que sempre tiveram no poder no nosso país. Então, como o negro é maioria no nosso país, seremos maioria também de pobres, e o que entra aí em conflito é porque somos maiorias e somos a minoria que tem representatividade. Justamente porque esses caras se perpetuaram no poder, cara. Se perpetuaram no poder. Entretanto, houve no decorrer do tempo representantes negros, né? O que se fala muito é de Zumbi, de Dandara, mas não se fala de Machado de Assis, André Rebouças, né? Dentre outras, José do Patrocínio, dentre outras figuras históricas. Ah, mas pode falar, mas eles foram exceção e tal, tiveram acesso a isso tudo. Entretanto, tem que ser evidenciado essas figuras históricas negras no Brasil para que o povo tenha conhecimento de que houve personagens importantíssimos na história do nosso país e que eles sirvam de exemplo, né? Zumbi tem a sua importância, a questão de revolução, de luta, resistência, sim. Só que esses personagens também tiveram uma importância muito grande na história do nosso país e são pouco divulgados, né? A maioria da população não tem o conhecimento desses personagens como figuras negras históricas que tiveram uma grande importância dentro do nosso país. Qual a sua opinião sobre a política de cotas? É, pergunta difícil essa, mas vamos lá. As cotas raciais, elas são um dilema e um divisor de opinião dentro de mim, sabe? Falando sobre isso daí, muitas vezes eu acabo explorando uma das minhas utopias, mas vamos lá. De um lado, eu penso o seguinte: eu penso que as cotas raciais são o suprassumo do racismo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é meio que esfregado na sua cara a sua falta de capacidade proveniente da sua cor. E que sem esse auxílio do sistema, do Estado, você não é capaz de se graduar. É meio como se eles banalizassem o esforço e as boas escolhas e te reduzissem a, entre aspas, você é preto, então você é incapaz. As cotas soam de uma forma tão racista que mesmo que você passe no vestibular por mérito, você ainda vai ficar amarrado a um certo estereótipo de cotista que é usado de forma bem pejorativa, sabe? Eu também vejo a cota racial como um desestabilizador de oportunidades, porque muitas vezes alguém branco, da mesma classe social que a sua, que cresceu nas mesmas condições de ensino público e etc., ele perde a vaga porque ela está sendo obrigatoriamente ocupada por um cotista, que às vezes tirou uma nota até inferior, né? Então, às vezes isso pode estar matando o futuro de pessoas que poderiam ser grandes profissionais, mas que por não ter aquela oportunidade naquele momento fazem toda uma manobra de mudança de vida. Só que aí a gente também tem o segundo lado da moeda, né? Lembra que eu disse que é um divisor de opinião pessoal meu. Então vamos lá, a gente tem a segunda parte. Cota não é esmola, tá? Eu também vejo dessa forma. Cota não é esmola. Não dá para colocar na mesma balança pessoas que tiveram o passado escravagista e pessoas que tiveram o passado escravizado. Mas daí as pessoas falam assim, mas aí você está falando sobre dívida cultural, reparação histórica. Não, não estou falando nada disso. Para mim não existe uma dívida, mas existe um passado que é muito recente, por sinal, e as consequências desse passado, né? Não dá para colocar em pé de igualdade de oportunidades, por mais mérito que o negro tenha, ele sempre vai ser marginalizado. Quando eu digo marginalizado, eu quero dizer jogado às margens, ignorado, não priorizado, né? É, Então, eu entendo as cotas como sendo um auxílio na tentativa de gerar igualdade e diminuir essa falha cultural que a nossa sociedade tem.
sabe? Assim, eu ainda me pergunto se, já que a gente é a maioria, por que que é tão difícil ver médicos negros, engenheiros negros, advogados negros, empresários negros, políticos negros, sabe? Por que que é tão difícil? Me usando como exemplo no meio de tudo isso, graças às cotas, que no meu caso foram um ponto extra, né, na média do vestibular, é, hoje eu estou cursando a minha primeira graduação, né, em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, tipo, se não fosse a cota, pode ser que hoje eu não estaria na faculdade, entendeu? E agora puxando o gancho e falando sobre uma das minhas utopias. As cotas, para ser de fato válidas, eu acredito que elas deveriam ser cotas de classe social, sabe? Para classes sociais mais baixas, sem se importar com etnia. E isso ainda, na sua maioria, ainda seriam pessoas negras, né? Mas englobaria um número bem maior de beneficiados. Porque assim, se é para ter o auxílio, que seja feita de forma justa e igualitária, certo? Afinal, é isso que a gente busca, não é? A respeito da política de cotas, eu sou a favor, né, como uma medida paliativa. Questão onde o cara ele não tem a mesma disputa em igualdade, né, com o cara que ele nasceu no berço de ouro, estudou na escola particular, teve uma boa educação, uma boa base, e aí o outro lado, a camada mais pobre da sociedade, teve uma educação de base uma merda. Então, como que a disputa ao mesmo cargo vai ser igual? A gente fala de meritocracia. Tá, meritocracia, mas houve a questão de igualdade de oportunidade? Houve o mesmo preparo para a disputa da mesma vaga? Entendeu? O que eu acho complicado é que a educação superior no Brasil, ela tem um dos maiores índices mundiais de investimento, entretanto a educação de base é sucateada, é um lixo. O professor ele tem um salário que é horrível, não tem um estímulo ali para desenvolver um excelente trabalho. Obviamente, não estou falando que os professores do ensino público, principalmente o ensino de base, são péssimos profissionais. Muito pelo contrário, são pessoas que eu valorizo muito. Tenho professores na minha família, admiro o esforço, toda a dedicação, só que deveria ser muito melhor remunerado. A educação de base no Brasil deveria receber muito mais investimento do que o ensino superior, porque eu vou tentar corrigir um erro lá na ponta, sendo que eu tinha que ter feito isso no início, na base, na construção. Como que eu vou querer endireitar uma parede torta no reboco? Sendo que desde a base, desde a fundação, ela já está toda cagada, desculpa a expressão. Mas eu sou a favor para estar trazendo esse equilíbrio, essa equidade, numa questão momentânea, uma medida paliativa. Porque se eu não tento corrigir agora, investir, melhorar na educação de base, eu sempre vou estar utilizando a política de cotas como algo que vai suprir um erro que eu estou deixando de lado há muito tempo, né? O meu receio com as cotas é a questão de quem faz disso um palanque, um púlpito político para sempre conseguir voto, para sempre manter as pessoas naquele mesmo sistema, manter o status quo, porque ali na frente eu cedo a cota. Eu acho muito interessante para o momento que a gente vive, né, para que pessoas que não conseguiriam de uma outra forma acessar certos lugares através das cotas, elas consigam acessar. Entretanto, essa questão de falta de investimento na educação básica de qualidade, ele tem que ser resolvido para agora, porque eu acredito que se ele for resolvido, em pouco tempo a gente consegue extinguir as cotas, porque eu trazendo uma melhor educação na base, chega lá na frente, essa pessoa, independente da classe social dela, né, principalmente as mais pobres, vai conseguir competir em igualdade lá na frente. Jefferson, você se sente amparado pelo poder público? Se sente seguro? O Estado te fornece tudo o que você entende necessário para ter um tratamento igual a qualquer outro cidadão? Ao meu ver, o Estado é uma máquina. O sistema é uma máquina. E esse tipo de máquina, por si só, é chucra, é burra. Não tem o poder de distinção, de divisão. Esse poder está nas mãos de quem opera essa máquina. Ou seja, o problema está nas pessoas. São as pessoas que deturpam, que exploram brechas, que criam lacunas e algumas deficiências na operação desse sistema.
Vale ressaltar também que esse sistema não é vivo e tão pouco inteligente. Ele precisa sim de manutenção, de revisão, precisa sim de mudança. E quem que faz isso? Pessoas. As mesmas pessoas que são carregadas de preconceitos, de sentimentos, fobias, de dúvidas, né, que são cercadas pela sua própria cultura, que é proporcionada pelo ambiente que elas vivem, né? Então, a resposta para sua pergunta é que eu me lasco como qualquer outro brasileiro, cara, com o básico sendo porcamente oferecido. E não, eu não me sinto seguro. Não dá para confiar na capacidade do ser humano, ainda mais empregando determinado poder a ele, né? Porque, tipo assim, existem racistas em todas as esferas, em todos os lugares, eles só não têm tanta voz, né? Mas eles pensam, eles agem. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem baixo, bem chulo, eu não sei nem se dá pra falar que isso é um exemplo. Mas vamos lá. Se eu falar que eu tenho medo de polícia, da polícia, por exemplo, é óbvio que é uma generalização grotesca. Mas eu não sei da capacidade da pessoa por trás da farda. E isso me gera certa ansiedade, certa apreensão. Daí eu me questiono, até onde eu estou seguro? Sabe, será que ali, aquele servidor, aquela pessoa atrás daquela farda, é alguém realmente interessada num propósito, num objetivo, numa missão, né? Realmente interessada em defender os cidadãos de bem? Ou é só mais um doido racista viciado em adrenalina e que agora é realizado por um poder que ele nunca teve, né? Então, realmente acontecem coisas que geram essas questões, né? Até onde eu tô seguro? João, você é guarda municipal e no exercício das suas funções já se viu obrigado a abordar diversas pessoas. Alguma vez já sofreu algum preconceito ou até algum ato racista? No exercício da minha função, eu nunca sofri, né? Por estar abordando um cara ali, branco, rico, da alta sociedade, não. Nunca sofri um ato de preconceito nem racismo. Só que há 10 anos aí, aproximadamente, ou até um pouquinho mais, né? Eu acabei descobrindo essa situação depois, que eu tinha uma comunidade ali evangélica que eu frequentava e tinha uma das adolescentes ali e tal, das jovens, que a gente tava numa fera ali e tal, na paquera, no cortejo, né? E depois de um tempo, a gente tava muito próximo, e depois de um tempo assim, ela começou a se afastar e tal, inventar umas desculpas que eu não tinha entendido muito bem, falou que ela tava com outras prioridades, ia estudar e tal, eu levei isso numa boa e fiquei tranquilo. Só que eu notei que foi muito brusca assim a mudança. Eu via que ela ficava incomodada em não poder conversar ali, estabelecer algum tipo de relação, até mesmo de amizade. E aí eu fiquei sabendo depois de um tempo, uma amiga dela me contou que foi por conta da a mãe dela descobrir que a gente estava se aproximando, pegou, leu um diário que ela tinha lá, que ela relatava tipo algum sentimento que ela tinha por mim. Inclusive a minha esposa sabe dessa história, muitas pessoas que são do meu ciclo próximo de amizade sabem disso. E que a mãe dela falou, não, de jeito nenhum, você não vai namorar com ele, né? Teve até um episódio dentro da família lá, que essa menina, ela pegou uma filhinha que a prima dela tinha no colo, essa prima dela era casada com um cara negro, e ela falou assim, ah, eu quero ter uma filha igual a você. A mãe dela ouviu aquilo e não conseguiu segurar o racismo ali e bradou, né? Falou, nunca vou ter uma neta dessa cor. Então meio que o pessoal até meio que deu uma espantada na hora ali e tal, por conta desse comportamento. E aí eu vim descobrir isso daí depois. Eu acredito que essa menina ela nem tem noção de que eu saiba disso, porque essa amiga contou em off assim pra mim, depois de um tempo, porque eu não tinha entendido a mudança de comportamento, né, dela repentina. E aí eu conversando, sabia que as duas eram muito próximas e essa amiga relatou. Obviamente foi algo que me causou um trauma, assim, né, quando eu descobri, tive uma conversa com a minha mãe e tal sobre isso, porque os meus pais pode se chamar aí de casal interracial, né? Meu pai é branco, minha mãe é preta, então a minha família é toda mesclada. Tem japonês, tem preto, tem ruivo, tem tudo que é cor na minha família, é colorida. Então eu nunca tive problema de me relacionar com pessoas de outra cor. Então eu não tive isso, né? Não cresci com isso. Em um outro episódio, isso me chateou muito, né? Porque eu falei, pô,
tô sendo julgado pela cor da minha pele e não pelo conteúdo do meu caráter, né? Em outro episódio eu era criança, bem pequenininho, e um amiguinho ali que morava no bairro, a gente brincando em frente de casa, não sei que, acho que eu fiz alguma coisa que ele não gostou, ele começou a disparar lá, né? Ah, seu macaco, seu urubu, seu preto, tizil, tição, carvão, tal, tal, tal. Ele começou a me xingar, eu olhando pra cara dele, peguei e falei, vai se ferrar, seu gordo baleia, lagartixa e tal. E voltamos a brincar. Depois daquele momento de discussão ali, aí minha mãe me chamou pra almoçar e falou que não queria mais que eu brincasse com aquele menino, porque aquelas palavras que ele tinha dito ali foi tentando me atingir de alguma forma, tentando me diminuir e tal. Só que criança é criança, cara. Então, acredito que nem ele sabia do peso daquelas palavras. A gente voltou à amizade normal, brincando todo dia. Entretanto, ele acabou reproduzindo algo que ele viu algum escroto falando, ele não tinha noção. Só sabia que era utilizado para ofender alguém. No momento de raiva ali que a gente tava brincando, um se xingou. Só que do contexto que eu vivi, que sempre foi em periferia, então a gente acaba ficando resistente com certo tipo de xingamento aí com o tempo, que todo mundo se xinga e a gente resolvia no soco. Então, lavava a alma ali e acabava por isso mesmo, né? Mas até hoje, no exercício da minha função, nunca sofri, espero também nunca sofrer, né? Como guarda municipal, que tem uma cultura de patrulhamento, de policiamento comunitário, traz uma proximidade mais com a comunidade local, faz o contato com, pelo menos a instituição, posso falar pela instituição que eu trabalho, né? Que veio o pessoal de fora, do Japão, e trouxe essa questão de filosofia, obviamente, quando a nossa instituição fez uma adaptação para a realidade brasileira. E no exercício da minha função, eu procuro, quando eu chego na comunidade, chego ali de viatura, tento estabelecer contato com quem está ali no local, principalmente com as crianças e com os adolescentes, para que eles vejam um agente ali de segurança como um parceiro, uma pessoa que ele pode se aproximar e contar. E não como aquele cara que é o inimigo, que sempre sobe ali, vai na localidade para reprimir, para impor a força. Não. Eu quero que através da minha atuação ele tenha confiança e veja o guarda, né, ou a polícia, quem seja, como um parceiro. Bom, o meu recado final é: eu queria propor mais uma dinâmica, para falar a verdade. Imagine a nossa sociedade de outra forma, onde a maioria dos estilos musicais fossem influenciados pelos negros, onde o homem mais rico que já pisou nessa terra, com uma riqueza incalculável, fosse negro. Imaginem que um dos escritores maiores e mais influentes do Brasil fosse negro. Imaginem negros no poder, em qualquer âmbito, governamental, empresarial. Imaginem negros no poder. Agora, se você é cristão ou possui algum tipo de religiosidade, imaginem um Adão negro, um Jesus negro, ou ainda melhor, imaginem um Deus negro. Agora, respondam para vocês mesmos, uma vez que, para sua consciência, não há necessidade de mentir, não é verdade? Toda essa imaginação proposta, ela é real ou ela pode ser real? Por que somos obrigados a viver num apartheid disfarçado todo dia? E para você, a escravidão realmente teve fim? E o que você pode fazer para ajudar a mudar esse cenário? Eu gostaria que vocês refletissem na resposta, porque um pedacinho do futuro está nas mãos de vocês. Obrigado pela oportunidade aí. E é isso. Obrigado, pessoal. Brunão, eu quero agradecer aí pelo convite que me foi dado e de alguma forma quero estar contribuindo aí pro debate desse tema, né, que é tão atual e necessário, e trazer uma visão um pouco diferente, né, uma perspectiva que eu tenho. Espero estar contribuindo e oxigenando aí a respeito dessa temática, beleza? Galera, assunto pesado, né? Assunto complicado. Pesado. Como eu falei no início, é um assunto desconfortável,
tá? Eu fico muito desconfortável com esse tipo de situação assim, porque eu não sei como isso. O Mandela disse isso, por sinal, tá? Vai sair um Dementes.doc com a biografia do Mandela, tá? Quinta-feira que vem. O Mandela disse uma coisa, né? A gente aprende esse tipo de coisa, né? Isso nos é ensinado, né? A gente não nasce com esses tipos de preconceito, né? E seja preconceito racial, preconceito de orientação sexual, qualquer tipo de preconceito, a gente não nasce com isso. A gente é ensinado a pensar assim, isso que é o mais triste, né? A sociedade corrompe a gente nesse sentido, né? A gente não nasce dessa forma. A gente aprende a ser assim, né? Eu sei que isso não vai acabar na história da humanidade, tá? Como crime não acaba, uso de entorpecentes não acaba, entendeu? Muita coisa não acaba, então isso não vai acabar, mas a gente pode tentar melhorar, né? Tentar ensinar as pessoas a não serem assim, né? Evitar o máximo possível que esse tipo de situação ocorra, né? Isso é muito chato, isso é muito desagradável. É muito, muito desagradável mesmo. Tá certo, galera? Muito obrigado pela audiência. Domingo a gente tá aí de novo falando um monte de bobagem, como a gente fala. Agora a gente assumiu esse lado mesmo de falar bobagem, né? A gente deixou de lado o fato que ele tentar ser sério, que não dá pra ser sério, né, cara? A gente não é à toa que chama Dementes. Tá certo, galera? Muito obrigado, um grande abraço pra vocês. Fui! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.